O grito ecoou pelo palácio como um trovão inesperado, rasgando o silêncio da noite lisboeta. Afonso de Almeida, o bilionário que construíra um império de tecnologia a partir de nada, congelou no topo da escada em espiral, o coracal batendo como um tambor de guerra. Aquele som não era de rato nem de vento, era humano, um soluço abafado, carregado de dor e segredo, vindo do sótão onde ele jurava que ninguém entrava a gatecadas. Afonso acendeu a lanterna do telemóvel com mais tremulas, o feixe de luz cortando a poeira como uma faca. O palácio da família, herdado de um ave distante e agora sua prisão dourada em Alfama, sempre o assombrara com seus cantos esquecidos. Ele subira ali por impulso, fugindo de outra noite solitária após uma reunião com investidores que o lembrara, mais uma vez, sua solidão como homem gay num mundo que ainda sussurrava julgamentos. Mas agora, entre as sombras dançantes, ele viu uma silhueta encolhida contra a parede, olhos arregalados refletindo o terror de ser descoberto. Quem é vós? Exigiu Afonso, a voz rouca de adrenalina, dando um passo à frente. O homem, não mais que um rapaz, magro e exausto, com uma cicatriz fina no queixo e roupas rasgadas de empregado domestico, recuou, as mais erguidas em rendição. Eu não queria fazer mal, senhor. Meu nome é Tiago. Eu trabalho aqui há meses, escondido. Por favor, não me denuncie. Afonso sentiu um arrepio de medo, mas de algo mais profundo, uma curiosidade misturada à pena que ele não sentia há anos. Denunciar. Porque você está aqui, Tiago. Este lugar é meu, e eu não tenho empregados fantasmas. O rapaz hesitou, os olhos castanhos brilhando com lágrimas não derramadas, e foi então que Afonso notou o colar no pescoço dele, um pingente antigo, idêntico ao que sua mãe usara antes de morrer, um segredo que ele pensava ser só seu. Enquanto a luz da lanterna tremia em sua mão, Afonso percebeu que aquele encontro não era acaso, era o fio que puxaria uma teia de mentiras familiares, amores proibidos e uma identidade roubada que poderia destruir tudo o que ele construíra. Mas, no olhar de Tiago, havia mais que medo, havia uma faísca de reconhecimento, como se o destino, caprichoso como as ruas empedradas de Lisboa, tivesse finalmente conspirado para uni-los. Afonso baixou a lanterna devagar, o coracal ainda acelerado, mas agora por uma razão diferente. Sente-se, disse ele, apontando para uma caixa velha coberta de lençóis. Conte-me tudo. NaOH policia esta noite. SOH nos dois, neste sótão que guarda mais fantasmas que eu imaginava. Tiago engoliu em seco, o corpo relaxando ligeiramente, e começou a falar, uma história de fugas, de uma família que o rejeitara por ser gay, de um emprego prometido que se revelara uma armadilha. Ele chegara ao palácio como limpador contratado por uma agência obscura, mas ao descobrir documentos escondidos no sótão, cartas antigas da mãe de Afonso, revelando um irmão bastardo e um amor secreto com um homem, Tiago se escondera, temendo ser o próximo a ser silenciado. Enquanto ouvia, Afonso sentiu o mundo girar. Sua mãe, a mulher que ele idolatrara, tivera um romance com um artista pobre, um homem gay como ele, e o resultado era um segredo enterrado. Tiago era seu meio-irmão. NaO diretamente, as cartas falavam de uma gravidez negada, de uma criança entregue a um orfanato. Mas o pingente era o mesmo, passado de mau em mau como um talismã de amor perdido. Você está mentindo? Murmurou Afonso, mas sua voz faltava convicção. Prove. Tiago tirou uma carta amassada do bolso, as palavras desbotadas em português arcaico. Meu amor, o pequeno Tiago carregara nosso segredo. Proteja-o do mundo que nos espera. Afonso leu, o estômago revirando. Seu nome era Tiago. O mesmo nome que sua mãe sussurrara em delírio antes de morrer. Isso é ou pode ser? Eu sou o único filho dela. Ou era? A noite se estendeu em confissões sussurradas, o sótão transformando-se em um confessionário improvisado. Afonso, criado em internatos frios enquanto sua mãe lutava contra o câncer em silêncio, sempre se sentira um impostor em sua própria vida. Bilionário aos 28, ele comprara o palácio para honrar a memória dela, mas agora via que honrara uma mentira. E Tiago, fugindo de uma vila no Alentejo onde seu pai o batera por um beijo roubado com um amigo de infância, vira no sótão ao só abrigo, mas um eco de seu propriedor, rejeitou com identidade fragmentada. Pela manhã, com o sol nascendo sobre o Tejo, Afonso desceu as escadas com Tiago ao lado, como intruso, mas como aliado improvável. Eu vou-te dar um quarto de verdade, disse ele, tentando soar autoritário. Mas primeiro, precisamos desvendar isso. Quem mandou você aqui? A agência era uma fachada para quê? Tiago balançou a cabeça. Eu sei, mas as cartas. Elas mencionam um tio seu, o advogado que gerencia sua fortuna. Ele sabe algo. O conflito irrompeu logo após o café da manhã, num telefonema furioso do tio Rui. Você contratou um mendigo.
Grunhiu o homem do outro lado da linha. Eu vi as câmaras, ele está no palácio. Afonso apertou o telemóvel, o sangue fervendo. Ele é mendigo. É família. E vós? O que vós escondeu sobre minha mãe? Silêncio mortal, seguido de uma risada fria. Vós está delirando, sobrinho. Volta à realidade antes que perca tudo. Mas Afonso voltou. Em vez disso, ele e Tiago mergulharam nos arquivos do palácio, poeira subindo como névoa enquanto desenterravam caixas seladas. Cada documento era uma punhalada. O tio Rui, amante rejeitado da mãe de Afonso, havia orquestrado a separação dela do artista, forçando-a a casar com um homem rico para salvar a família. O artista, pai de Tiago, morto em circunstâncias suspeitas. E o segredo vital? Um testamento escondido que transferia metade da fortuna de Afonso para o irmão bastardo, Tiago. Enquanto as horas passavam, uma tensão diferente crescia entre eles. Afonso, acostumado a relacões superficiais em clubes de elite onde ser gay era um acessorio, sentia-se nu perante Tiago. Você me olha como se me conhecesse, disse ele uma tarde, enquanto limpavam uma arca juntos. Tiago sorriu timidamente, as cicatrizes de sua vida visíveis nas maias calejadas. Talvez porque vejo em vós o que eu escondo em mim. A dor de amar quem o mundo é à prova. O primeiro beijo quase aconteceu ali, sob o cheiro de papel velho e sol filtrado, mas foi interrompido por um barulho na porta, o mordomo fiel, João, que entrara sem avisar. Senhor, há um homem aqui. Diz ser da imprensa. Afonso desceu correndo, o curacão na garganta. O repórter, um homem magro com olhos famintos, brandia fotos. Afonso e Tiago no jardim, tiradas de longe. Escândalo no palácio, bilionário gay e seu amante secreto. Gritou o homem. Como soube? Tiago, pálido, confessou, eu liguei para um amigo jornalista, achando que poderia expor o tio sem machucar vós. Mas ele torceu tudo. Afonso sentiu a traição como um soco, mas viu o remorso nos olhos de Tiago. Saia, ordenou ao repórter, a voz de aço. Isso acaba aqui. Mas o dano estava feito, manchetes pipocaram online, o império de Afonso tremendo sob o peso de boatos. Naquela noite, a briga explodiu. Vós me usou. Acusou Afonso, arremessando uma carta contra a parede da biblioteca. Tiago rebateu, lágrimas escorrendo, eu te protegi. Seu tio está vindo, com advogados, para te tirar tudo. O segredo vital é que você é o único herdeiro, eu sou, e ele quer nos destruir a ambos por sermos. Como somos. Gay, num mundo que ainda nos caça. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Afonso, quebrado, estendeu a mão. Desculpe. Eu tenho medo do mundo, mas de te perder antes de te ter. Tiago aceitou a mão, e o beijo veio então, suave e urgente, um selo de promessas em meio ao caos. Mas o tio Rui chegou na manhã seguinte, com polícia e papéis falsos, alegando que Tiago era um impostor perigoso. A confusão no salão principal foi épica, Rui brandindo um testamento forjado, Tiago defendendo-se com as cartas originais, Afonso no meio, dividido entre sangue e curacau. Você é um monstro! Gritou Afonso para o tio. Você destruiu minha mãe, e agora nos... Rui riu, mas seus olhos traíam o pavor. Eu fiz o que era necessário. Amor como o dela, como o seu, destrói fortunas. O C.A. outrou em veio de João, o mordomo, que revelara ser o único confidente da mãe de Afonso. Ele entregou um envelope selado, o verdadeiro testamento, datado da morte dela, deixando tudo dividido igualmente entre os filhos, Afonso e o bastardo, Tiago. Rui, exposto, tentou fugir, mas a polícia o deteve ali mesmo, algemas tilintando como correntes quebradas. Semanas se passaram em uma dança delicada de recuperação. O império de Afonso se estabilizou, mas o verdadeiro milagre foi interno. Ele e Tiago, agora irmãos de sangue e amantes de alma, enfrentaram a mídia juntos, transformando escândalo em história de resiliência. Em Alfama, sob as varandas floridas, eles caminhavam de mão dada, desafiando olhares curiosos. O preconceito ainda sussurrava nas ruas estreitas, mas seu amor era mais alto, uma sinfonia de risos e lágrimas compartilhadas. Um dia, no sótão agora limpo e iluminado, Afonso ajoelhou-se. N.A.O. com um anel de diamantes, mas com o pingente da mãe, passado para Tiago. Case comigo, N.A.O. apesar de quem somos, mas por causa disso. Tiago, olhos marejados, aceitou, e o beijo que selou o sim ecoou como o primeiro grito daquela noite fatídica. Anos depois, o Palácio abria suas portas para eventos de apoio à comunidade LGBTQ+, um farol em Lisboa contra as sombras do passado. Afonso e Tiago, casados e indestrutíveis, contavam sua história para quem quisesse ouvir,
de um sótão escuro a uma vida plena, o segredo vital NAO era a fortuna, mas o Curaçao que ousava amar sem medo. Mas espere, H. Em uma reviravolta final, uma carta chegou de Espanha. O artista, pai de Tiago, NAO morrera. Vivo, idoso e arrependido, ele pedia perdão. O reencontro, sob o sol português, fechou o ciclo, provando que o amor, como o Tejo, sempre encontra seu caminho de volta. Fim. NAO para eles. A vida era só o começo. No crepúsculo que tingia a alfama de laranja e ouro, Afonso de Almeida caminhava pelas ruas empedradas, o peso do dia ainda nos ombros largos. Aos 32 anos, ele era o epítome do sucesso português, fundador da Almeida Tech, uma empresa que revolucionara o software de IA para o setor vinícola do Douro, avaliada em bilhões. Mas por trás do terno impecável e do sorriso calculado para fotografias, havia um vazio que nem as festas no bairro Alto podiam preencher. Ser gay em Lisboa, cidade de azulejos coloridos e festas intermináveis, era uma dança constante entre aceitacau e sussurros, aceitacau nas comunidades underground, sussurros nas salas de conselho onde homens de fato e gravata ainda erguiam sobrancelhas. Ele comprara o Palácio de São Vicente há 2 anos, um relito do século XVIII herdado de um ave que ele mal conhecera. Situado no Curaçao de Alfama, com vistas para o Tejo que faziam o rio parecer um espelho de sonhos, o palácio era sua fortaleza. Mas naquela noite, após uma discussão acalorada com investidores que questionaram sua vida pessoal, indiretamente, Afonso buscou refúgio no que achava ser o lugar mais vazio, o sótão. As escadas rangiam sob seus passos, cada degrau um eco de infância solitária. Sua mãe, Isabel, morrera quando ele tinha 10 anos, deixando-o com um pai ausente e uma fortuna que comprara silêncio, ao amor. No sótão, entre móveis encobertos e baús selados, ele esperava encontrar paz. Em vez disso, encontrou o grito. O som veio como um lamento animal, abafado por algo macio, um travesseiro. Uma mau. Afonso parou, o ar preso nos pulmões. Poltergeist. Ratos gigantes. Sua mente racional, treinada em algoritmos, descartava o sobrenatural, mas o instinto gritava perigo. Ele sacou o telemóvel, a lanterna iluminando teias de aranha que dançavam como fantasmas. Ali, encolhido atrás de uma pilha de livros empoeirados, edições raras de Camões que ele pretendia restaurar um dia, estava o homem. Tiago Oliveira, 25 anos, pele oliva marcada pelo sol do sul, cabelos pretos cacheados caindo sobre olhos que pareciam poços de chocolate derretido. Ele vestia um uniforme desbotado de empregado, calças rasgadas nos joelhos, camisa aberta revelando um torso magro mas definido por trabalho manual. Mas NAO era a aparência que chocava Afonso, era o pavor puro no rosto dele, misturado a uma determinação feroz. NAO me machuque. Suplicou Tiago, a voz trêmula mas com sotaque alentejano, rouco como o vento nas planícies. Eu juro, eu S.O. Eu vivo aqui. Por favor, senhor. Afonso sentiu uma onda de confusão, raiva por invasão, pena por miseria, e algo mais, um puxão no peito que ele NAO conseguia nomear. Você vive aqui? No meu palácio. Como? Por quanto tempo? As perguntas saíam atropeladas, enquanto ele se aproximava, a lanterna revelando cantos do sótão que ele nunca explorara, um colchão improvisado de cobertores velhos, latas de comida vazias, uma vela meio queimada. Tiago se ergueu devagar, mais alto que Afonso esperava, ombros tensos como um ser evacuado. 3 meses. Eu entrei como parte da equipa de limpeza da agência. Mas algo me fez ficar. Descobri coisas. Coisas sobre este lugar, sobre vós. Ele apontou para uma caixa aberta, cartas amareladas espalhadas como folhas de outono. Afonso se aproximou, o Curaçao martelando. As cartas eram da mãe dele, caligrafia elegante, tinta desbotada. Meu querido Afonso, se você ler isso, saiba que meu Curaçao pertenceu a outro antes de seu pai. Um amor que o mundo NAO permitiu, mas que gerou um milagre, seu irmão, Tiago. O nome acertou Afonso como um raio. Irmão. Isso é impossível. Minha mãe nunca. Ele nunca terminou a frase. Tiago tirou o pingente do pescoço, uma cruz de prata com uma pedra de quartzo rosa, idêntica à que Isabel usara até o fim. Ela me deu isso no orfanato, antes de morrer. Dizia que era para o dia em que nos encontrassemos. Seu tio Rui. Ele me contratou para limpar, mas acho que foi para me calar. Ele sabe. O tio Rui, o advogado frio que gerenciava os investimentos de Afonso desde a morte do pai. O homem que sempre olhara para ele com uma mistura de pena e cálculo. Afonso sentiu o chão tremer. Sente-se, ordenou, pegando uma cadeira poeirenta. Conte tudo.
do Comeco. E Tiago contou, as palavras fluindo como um rio represado. Nascido em uma vila perto de Évora, filho de um agricultor devoto e uma mãe que fugira para Lisboa em segredo. O pai descobrira o romance dela com o artista, Miguel, um pintor gay que expunha em galerias clandestinas, e a expulsar a gravida. Isabel dera à luz Tiago em segredo, entregando-o a um orfanato católico para proteger a família. Anos depois, Rui, que amara Isabel em silêncio e fora rejeitado, orquestrara a morte de Miguel, um acidente na estrada para Sintra, e escondido o testamento. Tiago crescera com cicatrizes, ao sol do queixo, de uma queda na infancia, mas as invisíveis de ser o pecado da mãe. Aos 18, descobrira sua própria sexualidade em um beijo impulsivo com um amigo na feira da vila, e o pai o espancara, gritando pecado mortal. Fugira para Lisboa, vivendo de bicos, até a agência de Rui o contratar para o Palácio. Ali, no sótão, encontrara as cartas, e se escondera, temendo ser o próximo a desaparecer. Enquanto ouvia, Afonso sentiu camadas de si mesmo se desfazendo. Ele, que doara milhões para causas LGBTQ mais anonimamente, agora via seu próprio privilégio como uma prisão. Você é como eu, murmurou, a voz baixa. Rejeitado pela família por amar homens. Tiago assentiu, um sorriso triste. Sim. Mas eu tenho bilhões para me proteger. É só isso. Ele tocou o pingente. A conexão foi instantânea, um fio invisível descendo entre eles. Afonso ofereceu um quarto no andar de baixo, uma refeição quente. Pela primeira vez em anos, o palácio parecia vivo, risos e quando na cozinha enquanto Tiago contava anedotas do Alentejo, Afonso compartilhando histórias de suas viagens a Silicon Valley, onde ser gay era moderno, mas ainda solitário. Mas o idílio durou pouco. 2 dias depois, o telefonema de Rui, você está abrigando um ladrão. As câmaras o pegaram. Afonso desligou, furioso, mas o dano estava feito. Tiago, ouvindo da porta, empalideceu. Ele me encontrou. Eu vi-o mexendo nos arquivos ontem. O segredo vital é o testamento, metade da sua fortuna é minha por direito. Rui quer destruir isso, e nos junto. O conflito escalou quando Rui apareceu à porta, flanqueado por 2 seguranças. Sobrinho, isso é loucura. Esse rapaz é um vigarista, usando mentiras sobre sua mãe para chantagear. Afonso barrou a entrada, Tiago ao seu lado, mais tremulas mas olhos firmes. Mostra as cartas, tio. Ou melhor, explique porque matou o pai dele. O ar ficou elétrico. Rui negou, mas sua face traiu o pânico. Eu protegi a família. Seu pai era um tolo, Isabel matou-la por se envolver com aquele degenerado. Amor entre homens. Uma fraqueza que arruinaria tudo. As palavras acertaram Afonso como veneno, e quando os julgamentos que ele ouvira em internatos jesuítas. Tiago avançou, voz quebrada mas forte. Você destruiu vidas por ódio. Minha mãe me escondeu para me salvar de vós. A briga virou caos, Rui empurrando Tiago, Afonso intervindo, um vaso se estilhaçando no chão de azulejos. A polícia chegou, chamada por vizinhos curiosos, e Rui foi levado para interrogatório, mas antes de jurar vingança. Na calmaria que se seguiu, Afonso e Tiago se refugiaram no jardim interno, sob uma pereira carregada de frutos. Desculpe por isso, disse Afonso, limpando um arranhão no braço de Tiago. Eu devia ter previsto. Tiago balançou a cabeça, os dedos traçando a cicatriz no queixo de Afonso, uma de infância, de uma queda similar. Nos somos iguais. Feridos, mas vivos. E talvez mais que irmãos. O ar carregou-se de tensão ao familiar, mas romântica. Seus olhares se prenderam, o mundo reduzindo-se ao canto dos grilos e ao perfume de jasmim. Afonso inclinou-se, hesitante, e seus lábios se tocaram, suave, exploratório, um beijo que selava feridas antigas. Mas foi interrompido por um telefonema, o repórter, alertado por um vazamento de Rui, publicara a história. Escândalo, bilionário gay adota amante bastardo. A mídia invadiu a Alfama como uma maré, flashes cegantes nas janelas do palácio. Afonso, habituado a escrutínio, sentiu o pavor de Tiago como um peso. Saia daqui, suplicou o rapaz. Eu trago só dor. Afonso puxou de volta. N.A.O. Nos enfrentamos isso juntos. Seu amor é minha força. Eles contra-atacaram com uma conferência de imprensa, mais dadas diante das câmaras. Somos irmãos por sangue, amantes por escolha, declararam. O preconceito que nos separou no passado nos une agora. A resposta foi mista, apoio de ativistas, ódio de conservadores.
Mas o império de Afonso sobreviveu, fortalecido por aliados que viam autenticidade. Enquanto investigavam Rui, descobriram mais. Ele financiara grupos anti-LGBTQ+, em segredo, usando a fortuna da família para perpetuar o ódio que o consumia. O julgamento foi um circo, testemunhas de Ivora confirmando a história de Tiago, João revelando cartas escondidas. Rui, derrotado, confessou: eu amava Isabel. Mas seu amor por Miguel me quebrou. Eu quebrei tudo. Com Rui preso, a fortuna dividida legalmente, Afonso e Tiago reconstruíram. Viagens ao Alentejo curaram feridas de Tiago, noites no sótão, agora um estúdio de arte onde Tiago pintava, homenageando o pai, curaram Afonso. O amor deles cresceu em camadas, toques casuais virando abraços, conversas profundas virando promessas. Um ano depois, sob o arco-íris do Pride de Lisboa, Afonso propôs. Tiago aceitou, e o casamento, no palácio restaurado, foi um triunfo, amigos, família encontrada, uma comunidade que aplaudia. Mas o seu outro em final veio suave, uma carta de Miguel, vivo em Barcelona, fingindo morte para proteger o filho. O reencontro no Tejo foi lágrimas e risos, fechando o círculo. Assim, o sótão que escondeu segredos tornou-se berço de amor, provando que em Portugal, terra de fado e saudades, o Curaçao sempre vence as sombras. Os dias seguintes ao confronto com Rui foram um turbilhão de burocracia e emoções cruas. Afonso, sentado em sua sala de reuniões minimalista no centro de Lisboa, paredes de vidro com vista para a Praça do Comércio, assinava documentos que dividiam sua vida ao meio. Metade da fortuna para Tiago, ações na Almeida Tech, propriedades no Douro, o próprio palácio agora em nome conjunto. Mas o dinheiro era o menor dos pesos, era a exposição, o escrutínio público que o corroia. Ele olhava para o telemovel, manchetes piscando, herdeiro gay divide império com amante secreto, escândalo ou redenção. Amigos de negócios ligavam, alguns solidários, outros distantes. Ser gay nunca fora segredo para seu círculo íntimo, mas agora era espetáculo nacional. E Tiago? O rapaz, agora com um quarto luxuoso mas ainda dormindo no colchão velho por hábito, lutava com sua própria tempestade. Eu quero seu dinheiro, disse Tiago uma noite, enquanto caminhavam pelo mirador da Senhora do Monte, o Tejo serpenteando abaixo como uma fita de prata ao luar. Eu quero pertencer. Mas isso me faz sentir um oportunista. Afonso parou, virando para si, as meios quentes nas mangas da jaqueta de Tiago. Você pertence a mim. Desde o primeiro grito no sótão. O dinheiro é só papel. Nós somos reais. Mas a realidade mordia. Familiares distantes, tias de Porto que ele ouvia há anos, enviavam cartas venenosas, vergonha para o nome Almeida. Um homem de verdade divide com isso. Tiago lia em silêncio, os olhos endurecendo. Eu conheço isso. Meu pai dizia o mesmo. Homem de verdade. Como se amar um homem te fizesse menos. Afonso o abraçou ali, sob as estrelas, sentindo o tremor no corpo de Tiago. Vamos enfrentar, sussurrou. Juntos. Eles voltaram ao palácio, onde João preparara um jantar simples, bacalhau à brás, vinho do Alentejo, e pela primeira vez, conversaram sobre o futuro. Tiago sonhava em estudar arte, homenagear o pai, Afonso, em expandir a empresa para apps de suporte mental para a comunidade que era. Mas o conflito interno de Afonso fervia. Ele consultou um terapeuta em segredo, um homem discreto no chiado. Você carrega a culpa da mãe, disse o doutor. Ela escondeu Tiago para proteger, mas você se sente culpado por viver o privilégio que ele perdeu. Afonso assentiu, lágrimas raras escorrendo. E agora, amando-o, sinto que o arrasto para meu caos. O terapeuta sorriu. Amor é caos. É o outra em que cura. Volte e diga a ele. Afonso o fez, na manhã seguinte, no jardim. Tiago pintava, um esboço do sótão, luz filtrando como esperança. Eu te amo, apesar do passado, mas com ele, confessou Afonso. Tiago largou o pincel, puxando-o para um beijo profundo, mais emaranhadas nos cabelos. Eu também. Mas há algo que eu escondi. A revelação veio como um sussurro. Tiago tivera um amante em Ivora, um rapaz chamado Léo, que se suicidara após a rejeição familiar. A culpa o assombrava, fazendo-o duvidar de todo amor. Afonso ouviu, coração partido, mas em vez de recuar, apertou mais. Isso nos torna mais fortes. Vamos honrar Léo, vivendo sem medo. O outro externo veio logo, um hacker, ligado a Rui, vazou e-mails privados de Afonso, conversas com ex-namorados, vulnerabilidades expostas. A bolsa caiu, investidores fugiram.
Afonso enfrentou a crise em uma live, Tiago ao lado virtualmente. Isso é quem eu sou, declarou. Gay, humano, falível. E amado. A honestidade virou o jogo, novos investidores, jovens e progressivos, entraram, vendo a autenticidade. Enquanto isso, Tiago enfrentava seu demonio, uma viagem ao Alentejo, confrontando o pai. Afonso o acompanhou, de mão dada na estrada poeirenta. O velho agricultor, envelhecido e amargo, cuspiu veneno, vós trouxe vergonha. Tiago, voz firme, rebateu, a vergonha foi sua, pai. Porém ao mar. O homem chorou, um pedido de perdão tardio, e pela primeira vez, abraçaram, ao perfeito, mas um passo. De volta a Lisboa, o romance floresceu em momentos roubados, piqueniques no Monsanto, danças no fado em Alfama, onde vozes roucas cantavam saudades que agora eram alegres. Mas o C.A. outrou em maior esperava, durante o julgamento de Rui, uma testemunha revelou que Isabel tivera um terceiro amante, N.A.O., um amigo leal que escondera mais cartas. Elas apontavam para uma doação secreta, terras no Douro para uma comunidade LGBTQ+. Rui, no banco dos réus, riu histericamente. Ela planejava tudo. Roubar minha herança para sodomitas. O juiz o calou, mas o dano psicológico ecoou. Afonso, testemunhando, sentiu o peso da linhagem, ódio passado como veneno. Mas Tiago, no banco, apertou sua mão. Nos quebramos o ciclo. O verdito, Rui culpado de fraude e incitamento ao ódio, preso por anos. A fortuna restaurada, mas o verdadeiro tesouro era a terra, eles a transformaram em um retiro para jovens que era, um farol no vinho e colinas. Em uma noite chuvosa, no sótão agora um ateliê luminoso, Afonso encontrou Tiago chorando sobre uma tela em branco. Medo de N.A. ao ser suficiente, admitiu. Afonso ergueu, beijando as lágrimas. Você é tudo. Case comigo aqui, onde comecamos. O sim veio com chuva batendo nas janelas, um sim que prometia eternidade. Meses após o julgamento, o Palácio de São Vicente pulsava com vida nova. As terras no Douro floresciam como um sonho realizado, o Retiro ARC Iris, um centro de retiros para artistas e ativistas LGBTQ+, com vinhedos orgânicos e ateliê ao ar livre. Afonso e Tiago inauguravam juntos, cortando fitas sob aplausos, mas por trás dos sorrisos, rachaduras sutis apareciam. Afonso mergulhava no trabalho, expandindo a Almeida Tech para incluir a terapêutica, apps que detectavam sinais de depressão em comunidades marginalizadas. Era sua redenção, mas o consumia. Reuniões às meia-noite, viagens a Porto para parcerias. Tiago, matriculado em uma escola de artes no Chiado, lutava com a transição de invisível para visível. Pinturas suas, retratos crus de amor proibido, inspirados no pai, ganhavam exposições, mas críticos sussurravam, o muso do bilionario, ou talento próprio. A primeira rachadura veio em uma exposição no Lisboa Factory. Tiago, rodeado de admiradores, viu Afonso chegar atrasado, fato amarrotado de uma viagem. Você está sempre em outro lugar, acusou ele mais tarde, no carro de volta. Afonso rebateu, exausto, estou construindo nosso futuro. Você acha que isso é fácil, com os olhos do mundo em nos? A briga escalou no palácio, vozes e quando pelos salões. Tiago jogou uma tela contra a parede, um esboço deles no sótão, agora rasgado. Eu fugi de uma vida onde era invisível, e agora sou o assessorio do seu império. Afonso, ferido, gritou de volta, e eu? Carrego o peso de ser o vilão gay rico que comprou um irmão amante. Silêncio caiu como uma cortina, ambos ofegantes, lágrimas nos olhos. Eles se separaram naquela noite, Tiago no ateliê, Afonso no quarto principal. Pela manhã, um bilhete, preciso de espaço. Vou para o Douro sozinho. Afonso, coração apertado, deixou-o ir, mas o vazio o consumiu. Ele cancelou reuniões, caminhando sozinho por Alfama, ouvindo fado que agora doía como profecia. No retiro, Tiago encontrou paz temporária, pintando entre vinhas, conversando com residentes, jovens como ele outrora, fugindo de famílias intolerantes. Mas o fantasma de Léo retornava em sonhos, sussurrando dúvidas. E se Afonso se cansar? E se eu for só o segredo que ele salvou? O C.A. Otraon veio de um residente, um jovem artista, Vasco, bonito e vulnerável, que furtava abertamente. Uma noite de vinho e conversas profundas virou um beijo impulsivo, N.A. consumado, mas suficiente para a culpa corroer Tiago. Ele confessou por mensagem, eu beijei outro. N.A. significou nada, mas sinto que te traí. Me perdoe, ou me deixe ir? Afonso leu no palácio, o mundo ruindo. Ele dirigiu pelo Alentejo a Douro, chuva torrencial batendo no para-brisas como lágrimas.
Chegando ao retiro ao amanhecer, encontrou Tiago na vinha, pincel na mão, rosto inchado. Você veio acabar? Perguntou Tiago, voz quebrada. N.A.O. Vim lutar, respondeu Afonso, puxando-o para um abraço sob a chuva. Todo amor tem tempestades. Lembra do sótão? Nos nascemos ali, em caos. Esse beijo. Dói, mas prova que você é humano. Eu te amo por isso. Eles choraram juntos, a chuva lavando feridas. Tiago explicou, foi solidão, N.A.O. desejo. Vasco é como eu era, perdido. Mas você é meu lar. A reconciliação veio em uma cabana no retiro, conversas até o sol nascer, prometendo terapia conjunta, limites no trabalho. De volta a Lisboa, fortalecidos, enfrentaram um novo CA em público, um documentário sensacionalista sobre o escândalo Almeida, pintando Tiago como golddigger. A mídia revivia o ódio, trolls online gritando, degenerados. Afonso quis processar, mas Tiago propôs o oposto, uma live honesta, contando a história real. Diante de milhares, eles falaram, de rejeições familiares, de amor que cura, de ser gay em Portugal, progresso, mas ainda batalha. A resposta viralizou, apoio massivo, do Açoês ao retiro triplicando. O clímax pessoal veio no aniversário de um ano do encontro no sótão. Afonso preparou uma surpresa, o sótão transformado em capela íntima, velas e flores, João como testemunha. Tiago, olhos brilhando, aceitou o anel, simples, de prata como o pingente. Nos votos, Afonso disse, Vós me ensinou que segredos N.A.O. definem, amor sim. Tiago rebateu, e vós me mostrou que pertencer N.A.O. é herdar, é escolher. O casamento, pequeno mas profundo, selou seu laço. Meses depois, a carta de Miguel chegou, vivo, em Barcelona, câncer terminal. Eles voaram, o reencontro no hospital um bálsamo, pai e filho abraçados, Afonso como ponte. Miguel morreu em paz, deixando pinturas que Tiago exporia, honrando o legado. Anos fluíram, o retiro expandiu, a empresa inovou, seu amor amadureceu em rotinas doces, cafés na varanda, viagens a Sintra. O preconceito persistia em sussurros, mas eles eram inabaláveis, prova viva que de um grito no sótão nasce uma sinfonia. Com o sol poente tingindo o Tejo de fogo, Afonso e Tiago sentavam na varanda do palácio, copos de vinho tinto refletindo a luz. 5 anos desde o sótão, e o mundo mudara, ou talvez só eles. O retiro à RC Iris agora abrigava centenas anualmente, um oásis onde jovens quer pintavam, curavam, amavam sem medo. A Almeida Tech lançara o app Saudade Segura, uma rede de suporte que salvara vidas, inspirado nas dores compartilhadas. Mas o caminho N.A.O. fora linear. Após o casamento, vieram desafios sutis, a pressão para a adoção, debates sobre família em um mundo que ainda via casais gays como incompletos. Eles optaram por mentoria, guiando garotos como Tiago outrora, e isso bastava. Tiago's exposições em galerias de Lisboa e Porto tornaram nome conhecido, suas telas de amor fragmentado tocando corações. Uma noite, durante o PRID, um confronto final com o passado, o pai de Tiago, agora idoso e sozinho, apareceu na parada. Desculpe, filho, murmurou, mais tremulas. Eu errei. O abraço que se seguiu foi hesitante, mas real, perdão N.A.O. apaga cicatrizes, mas a suaviza. Afonso, assistindo, sentiu o ciclo quebrar. Seu próprio pai, morto há anos, nunca entendera, mas em memoria, ele doara para conversões em escolas católicas, promovendo empatia. O segredo vital, no fim, N.A.O. era o testamento ou o sangue compartilhado, era a vulnerabilidade que os unira. Em momentos quietos, como agora, com o fado distante e quando de uma tasca vizinha, eles se entreolhavam, mais entrelaçadas. Obrigado por me encontrar, sussurrou Tiago. Afonso sorriu, o grito foi o melhor som da minha vida. E assim, em alfama eterna, seu amor, gay CN, KCH Team, profundo, continuava, um farol contra tempestades, provando que segredos revelados florescem em eternidade.